Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel, a história de Gideon e os seus 300 homens guerreiros. Muito bacana, pessoal, essa história aí, literatura de cordel evangélica, mas é muito bacana, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem estar inscrevendo no meu canal, dar um joinha, enviar para os amigos, para os parentes, ativar o like, pessoal, para que vocês venham a receber os novos vídeos, tá bom, pessoal? Essa história, pessoal, ela começa assim: o culto ao deus pagão já vem dos tempos antigos, envolvendo muitos povos nos mais intensos perigos, contaminando aos judeus, que recebia de Deus muitas pragas e castigo. Porque toda adoração às imagens de escultura foi proibida por Deus, diz a Sagrada Escritura. Todo o povo de Israel sofreu um golpe cruel devido a essa loucura. Houve um tempo, diz a Bíblia, que o povo israelita vivia sob o domínio do jugo medianita. Velho, criança e rapaz sofria triste, sem paz, chorando a sorte maldita. Já fazia 7 anos de sofrimento e de dor que todo Israel sofria sob o centro do terror, sem ter sossego afinal, só porque obraram o mal aos olhos do seu Senhor. Deus enviou um profeta para advertir o povo que se encontrava em aperto, qual o pinto dentro do ovo, preste a sair da casca, enfrentando uma borrasca ao entrar no mundo novo. O profeta disse ao povo: vós fale, ó Deus de Israel, eu vos terei do Egito, de uma escravidão cruel, para uma terra garbosa, intensa, fértil e formosa, que emana leite e mel. Vós dei essa terra imensa numa arrancada veloz, com frutos que não plantaste, combatendo um povo atroz, de comportamento misto. Apesar de tudo isto, não ouviste a minha voz. Por isso é que sobreveio contra vós esse fracasso, todo o povo empobrecido, oprimido e sem espaço, fugindo sem paradeiro, temendo ao passarinheiro que já lhe preparava o laço. Nesse tempo, em Israel, havia um forte varão, trabalhando na lavoura com muita disposição, que era temente a Deus, querido pelos seus e por o nome Gideão. O moço estava trilhando todo o trigo no lagar, longe dos medianitas, para deles se ocultar. Ali, sem prever arranjo, lhe apareceu um anjo que se pôs ali falar. Disse ao anjo a Gideon: o Senhor está contigo, varão forte e valoroso, que não teme o perigo. Mas ele lhe respondeu: então por que sucedeu contra nós tanto castigo? Esse vis medianita, de um modo violento, destruiu
a nossa lavoura, roubando todo o mantimento. Deixaram o campo destraçado, também levam nosso gado, ovelha, boi e jumento. Que se fez das maravilhas contadas por nosso país, legadas pelo Senhor, que não se repete mais, quando num árduo conflito nos libertou do Egito, da escravidão voraz, e das notáveis vitórias contra os inimigos seus, pondo a correr de exército dos horríveis filisteus, e venceram com afã vários reis em Canaã, só com a ajuda de Deus. O que foi que houve então, que nas horas mais aflitas o Senhor nos entregou nas mãos dos medianitas? E porque Deus desprezou logo Apos que ele salvou a nos os israelitas. Hoje o povo de Israel vive dispenso em conflito, ninguém se recorda mais do tempo aéreo ao bendito, quando Deus, num plano novo, libertou todo o seu povo da escravidão do Egito. Quando Deus ao faraó lhe pôs no chão de joelho e mandou Moisés abrir as águas do Mar Vermelho, e o povo passou em seco, pelo meio feito um beco, acatando o seu conselho. Quando os egípcios tentaram também em seco passar, Deus mandou que sobre eles se unisse as águas do mar, e todos foram tragados, morreram ali afogados, e nenhum pôde escapar. E quando pelo deserto, entre luzes e matizes, Deus envia o maná e as nuvens de cordoniz para o povo no deserto, que tendo o Senhor por perto, se dizia uns infeliz. Mas Deus falou por seu anjo, lhe dizendo a Gideon: tu irás na tua força, lutar com disposição, salvar os israelitas das mãos dos medianitas, que assola essa nação. Gideon disse para o anjo, talvez temendo um revés: aí, meu senhor, como eu posso enfrentar homens cruéis, se eu não tenho ouro e cobre? O meu milheiro é mais pobre da tribo de Manassés. Para frente esse projeto, comigo eu sei que não vai, porque eu sou o menor lá na casa de meu pai. Disse o Senhor: sou contigo, não tema nenhum perigo, quem está com Deus não cai. Ferirei os inimigos, como sendo um homem só. Gideon disse o Senhor: dai-me um sinal, tenho dó, para que de ti não duvide, e não recebe revides, e termine tudo em pó. Devido à sua incerteza, Gideon falou assim:
Porém o anjo lhe disse, pode confiar em mim. Me preste toda a atenção para fazer Gideon por essa maneira, enfim. Toma carne, bolo amargo, e para mais perto venha transbordar o caldo em seguida, sem colocar pedra ou lenha, e Gideon certamente aguardava finalmente o sinal de Deus na penha. Nisto o anjo do Senhor, depois de tudo arrumado, tocou sobre todo aquilo a porta do seu cajado, e mesmo sem haver lenha, saiu um fogo da penha, sendo o holocausto queimado. E o anjo do Senhor desapareceu dali. Disse Gideon, Senhor, hoje a tua face eu vi, mas sendo Deus justo e forte, até merecia a morte, porque duvidei de ti. Mas o Senhor disse a ele, não é assim que se faz, apesar de tudo isso, por certo não morrerás. E Gideon no lugar edificou um altar, dizendo, Senhor é paz. E naquela mesma noite, o Senhor expôs seus planos, disse ao moço, toma o boi de teu pai de 7 anos, derruba o altar de Baal, destrói o bosque afinal dos inimigos profanos. Vai e dedica em segundo ao teu Senhor um altar, trazendo o segundo boi para lhe sacrificar ao teu Deus em outra penha, um holocausto com a lenha naquele santo lugar. Então Gideon chamou 10 homens dos servos seus e fez como lhe mandaram seu eterno grande Deus. Porém fez tudo de noite, temendo a qualquer açoite dos contrários aos judeus. Como mandara o Senhor, intrépido Gideon, com seus homens, derrubou o altar do seu pagão. Quando foi no outro dia, o povo da idolatria fez protesto e confusão. Alguns homens da cidade, cada qual mais agitado, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e que também outro boi ali muito perto foi ao Senhor sacrificado. E uns aos outros disseram, quem fez isso sem razão, esquadrinhando a tudo, disseram foi Gideon, que é filho de Joá, aquele infame rapaz nos impôs essa traição. Disseram logo a Joá, dai-nos teu filho, afinal, pois iremos matar ele de uma morte brutal, porque pela madrugada, com a sua cuja armada, quebrou o altar de Baal. Porém Joá respondeu, em frente da sua tenda, quem contender por Baal, morrerá por encomenda, vós todos filhos seus, porque se Baal é Deus, por si mesmo ele contenda. E pai de Gideon continuou a falar, dizendo assim, o Baal derrubar o seu altar. E se Deus não
fique a mesmo. Então lute por si mesmo, caso queira se vingar. Pelo que naquele dia os fiéis do lugar sobre Gideão puseram um apelido vulgar, chamando de Jerubal, por afrontar a Baal, derrubar o seu altar. Então os medianitas, com o povo do Oriente e mais os amalequitas, convocaram a sua gente no arraial em Jeziel para atacar Israel com uma fúria contundente. E o Espírito do Senhor deu força a Gideão para enfrentar o inimigo com muita disposição. Ele tocou a buzina para uma luta divina contra o tal povo pagão. Então os abiezitas, seus mensageiros fiéis, convocaram para a luta a tribo de Manassés, Zebulon e Nafralim, para que lutasse ali contra os pagãos infiéis. Gideão pediu a Deus, Deus prova com fervor, para que ele confirmasse como seu libertador, salvando os israelitas das mãos dos medianitas, do jugo do opressor. Deus, pela sua bondade, concedeu a Gideão os sinais que ele pedia com muita clareza. Então, bem perto da madrugada, Gideão, na retaguarda, já ficou em prontidão. Enquanto os medianitas, numa grande quantidade, acampavam-se num vale bem distante da cidade para atacar Israel, cada qual mais cruel e grande ferocidade. Deus falou com Gideão o que devia fazer para que os inimigos ele pudesse os vencer, sem precisar tanta gente, pois era Deus certamente que iria socorrer. O Senhor continuou a lhe falar com carinho: tem muita gente contigo, tomando todo o caminho. Nem todos irão lutar, para Israel não pensar que foi vencido sozinho. Que for covarde e medroso, que volte apressadamente das montanhas de Gileade para suas casas urgente. E desse povo servir, voltaram 22.000, ficaram 13.000 somente. E Deus lhe falou depois: muito povo ainda há, faça que desça as águas, quem provarei quem será o apto para combater, pois só o que eu escolher para a luta contigo irá. Disse o Senhor novamente para o moço Gideão: todos que lamberam a água com a língua igual um cão, também quem se ajoelhar para trás irá voltar, para a luta não irão. Só dos que lamberem a água com a mão levando a boca, ficaram 300 homens que não partiram de touca, e os outros desistiram, para as montanhas partiram, numa ansiedade louca. Com esses 300 homens, disse Deus para o rapaz: todos os medianitas com meu poder vencerá. Também aos
amalequita. Assim os israelitas viverão tempos de paz. No vale os medianitas começaram a se ajuntar com todos os seus exércitos para Israel enfrentar. Como rota dos esgotos era igual a gafanhotos ou grão de areia no mar. Mas Israel, recebendo do Senhor as instruções, dividiu-se os seus guerreiros ali em 3 esquadrões, levando tochas acesas, tocando as buzinas presas em haste feito brasão. Depois de ouvir como espias as tropas medianitas, Gideão com seus 300 guerreiros israelitas tocaram as suas buzinas, confundindo nas esquinas as hostes amalequitas. Também os medianitas, perto do campo inimigo, ouvindo o som das buzinas, com um sinal de perigo, cada qual com sua espada feria ao seu camarada e matava o próprio amigo. Pairou entre todos eles uma enorme confusão. Com aquela buzinaço correram sem direção e gritava com temor: é a espada do Senhor e a espada de Gideão. Dali os medianitas danaram-se a correr. Deus tomou um contra o outro, de espada combater, e com bastante agonia, um com o outro se feria, ambos vindo a falecer. O exército israelita, tendo à frente Gideão, pôs em fuga para o vale aquele povo pagão, mas Israel lhe cercou e no vale arrebentou nas águas do rio Jordão. Os príncipes midianitas foram então capitulados, sendo mortos em seguida, logo apos decapitados, e os que não pereceram nas montanhas se esconderam para não serem massacrados. Foi assim que Gideão, naquela hora bendita, com seus 300 guerreiros, venceu os medianitas, afastando os desenganos. Em paz por 40 anos viveram os israelitas. Todo o povo de Israel, com Gideão e amor, queria que Gideão fosse seu dominador. Mas Gideão respondeu: não vos dominarei eu, mas Deus o nosso Senhor. E Deus deu a Gideão vida longa e tudo mais. Teve então 70 filhos, com as esposas leais. Tem o Senhor ao seu lado. Dormiu e foi sepultado no sepulcro dos seus pais. Quando Gideão morreu, Israel se desviou, o povo a Baal Berita, como seu Deus adorou, se prostituindo ao léu, desprezou o Deus do céu e o bem com mal pagou. Essa é uma história bíblica muito atraente, bonita, que fala em um varão da nação israelita, que com a ajuda de Deus libertou os irmãos seus do jugo medianita.